Olá! Esta é a terceira aula do T4 de Engenharia Financeira focada em gráficos. Até agora você aprendeu sobre ações individuais, gráficos e estratégias de compra e venda. Hoje fazemos uma pergunta diferente: misturar vários ativos realmente reduz o risco? A resposta é sim. Em 1952, um economista chamado Markowitz provou isso matematicamente e até ganhou o prêmio Nobel. A base teórica é sólida. O ponto principal é este: você pode obter o mesmo retorno reduzindo o risco em 30 a 50 dependendo da correlação entre os ativos. Por exemplo, ao montar um portfólio 60, 40, 60 em ações e 40 em renda fixa, a volatilidade fica bem menor do que se você comprasse apenas ações. Vamos ver 3 tópicos: o princípio da diversificação e correlação, comparação entre as estratégias 60-40, permanente ou weather, técnicas práticas de rebalanceamento e paridade de risco. Um fato surpreendente: o risco de um portfólio não é a simples média dos riscos de cada ativo. Faça as contas: se você misturar meio a meio a volatilidade de uma ação de 18 e a volatilidade de um título de renda fixa de 5, a média simples seria 11,5. Mas quanto dá na prática? Cerca de 9 a 10. Legal, né? Por que isso acontece? Para explicar com uma analogia, assim como um cabo de guerra que puxa para os dois lados, ações e renda fixa se movem em direções opostas, o que acaba anulando as oscilações um do outro. O que mede esse movimento em direções opostas é a correlação. Ela varia de -1, oposto absoluto, passa por 0, sem relação, até +1, sobem juntos. Quanto mais negativo, melhor é a diversificação. Olhando dados históricos, a correlação entre ações e renda fixa fica em torno de 0,2 a 0,5. É uma relação de repulsão fraca, mas é exatamente isso que cria o milagre da diversificação. Agora pense em um gráfico. Eixo horizontal igual risco, volatilidade, eixo vertical igual retorno. Todas as combinações possíveis de portfólio ficam espalhadas aqui como pontos. Entre elas existem combinações especiais: o maior retorno para o mesmo risco ou o menor risco para o mesmo retorno. Unir esses pontos em uma curva forma a fronteira eficiente. Os portfólios que estão sobre a fronteira eficiente têm a proporção ideal. O que está abaixo da curva é uma combinação ineficiente, já que é possível ganhar mais correndo o mesmo risco. Existe um ponto muito famoso: o portfólio de índice Sharpe máximo. O índice Sharpe é simples, é um indicador de eficiência de retorno que mostra quanto a mais você ganha por unidade de risco. Teoricamente, esse é o ponto ótimo que todo investidor deveria buscar. Basta adicionar caixa ou pegar emprestado, alavancagem, de acordo com sua tolerância ao risco para ajustar o retorno e a volatilidade. Exemplo prático: o caso de misturar ações e ouro. Quando as ações estão fortes, o ouro costuma estar fraco, e quando o ouro sobe, as ações tendem a cair. Ao combinar esses ativos que se movem de forma contrária, a volatilidade geral do portfólio diminui bastante e ele sobe para a fronteira eficiente. Vamos comparar os 3 portfólios mais utilizados na prática. 60-40, 60 ações, 40 renda fixa, é o mais simples e foi validado por 70 anos de história. Embora tenha passado pela queda simultânea em 2022, estatisticamente o retorno de longo prazo é estável. Muitos fundos de previdência usam essa estrutura. Portfólio permanente dividido em 4 partes. Alocação fixa de 25 em ações, títulos de longo prazo, ouro e caixa. Tem volatilidade menor e conta com uma característica de defesa constante, onde alguns ativos se destacam independentemente do cenário. Portfólio All Weather, desenhado pelo mega investidor de fundo de hedge Ray Dalio. Tem volatilidade menor que o 60-40 e foi criado para responder aos 4 cenários econômicos: crescimento, recessão, inflação, deflação. Qual é o melhor? A resposta é: não existe. Escolha de acordo com sua tolerância ao risco, momento de vida, trabalho ou aposentadoria e situação fiscal.
Na prática, ações, como o índice 500 e ouro historicamente tendem a se mover em direções opostas. Se as ações despencam, o ouro costuma subir. Observe isso direto no gráfico. Essa é a prova da diversificação. O que acontece se você definir um portfólio uma vez e esquecer dele? Com o tempo, os pesos saem do lugar sozinhos. Exemplo prático. Você começou com 60, 40 ações renda fixa, mas depois de um ano as ações subiram forte e virou 65, 35, agora o seu risco ficou maior do que o planejado. A sua gestão de risco desandou. A solução é o rebalanceamento. É vender uma parte das ações e comprar renda fixa para voltar ao peso original. Você faz isso de forma automática seguindo regras. Do ponto de vista psicológico, é executar sem emoção a regra de ouro dos investimentos, comprar o que caiu e vender o que subiu. O ser humano tende a comprar o que subiu e vender o que caiu por emoção, mas o rebalanceamento faz o oposto. Basicamente existem 3 formas. Periódica, uma vez por ano em janeiro por faixa, quando o peso da ação foge em mais ou menos 5, em caso de mudança drástica na volatilidade. A maioria dos fundos institucionais usa o segundo método, gatilho por desvio. Um conceito avançado, paridade de risco. Comprar 33 de ações, renda fixa e ouro é justo? A resposta é não, porque a volatilidade das ações é 18 e a da renda fixa é 5. Se você misturar com o mesmo peso, as ações vão responder por mais de 80 do risco da sua carteira. É uma estrutura injusta. A paridade de risco pensa diferente. Qual deve ser o peso para que cada ativo contribua de forma exatamente igual, 33, cada, para o risco total da carteira? O resultado surpreende. Fica em torno de 30 de ações mais 50 de renda fixa mais 20 de ouro. Não é o mesmo peso, é um método que pondera inversamente pela volatilidade de cada ativo. Quanto menor a volatilidade, mais você compra. Sinal de alerta: limitação importante. A paridade de risco teórica perfeita exige tomar dinheiro emprestado, alavancagem. O investidor pessoa física deve usar esse princípio como referência na medida certa, evitando a alavancagem excessiva. Vamos fazer um resumo do que você aprendeu hoje. A montagem da carteira consiste em 3 decisões. Quais classes de ativos escolher? Ações, renda fixa, ouro, caixa. Quanto colocar em cada uma? 60, 40 vs permanente vs all-weather. Quando e com que regras ajustar? Estratégia de rebalanceamento. E os ativos das aulas de gráficos que você viu neste curso? Eles cumprem o papel de satélites da sua carteira total. O padrão é deixar a base em 80 a 90 automatizada em S de índice, e operar manualmente 20 a 10 para ideias e timing. Na próxima aula T4, você vai aprender a tecnologia real para automatizar esse rebalanceamento. É como combinar scripts do TradingView com automação na corretora para que as regras rodem sozinhas, sem você precisar mexer em nada. Sinal de alerta: limitação importante. A diversificação não evita todas as perdas. Em pânicos de mercado onde todos os ativos despencam ao mesmo tempo, como na crise financeira de 2008 ou no início da pandemia em 2020, só o caixa e o ouro servem de refúgio. Conclusão: este curso tem fins exclusivamente educacionais e informativos. Não é recomendação de investimento e não garante nenhuma rentabilidade. Toda decisão de investimento e a responsabilidade por eventuais perdas são inteiramente suas. Antes de investir, reavalie sempre a sua tolerância ao risco e o cenário do mercado.